Quando a esquerda usa o preconceito como estratégia de comunicação, ela não está alcançando o povo, ela está atraindo o povo. Eu sou Wesley, esse canal é sobre construir juntos o homem que a gente ainda pode ser. Eu assisti a live do Galo, né, ali no podcast Três Irmãos, e eu ouvi com atenção porque o Galo é um cara que eu respeito muito, né? Ele é motoboy, ele é negro, ele é periférico, é fundador dos entregadores antifascistas, é um homem que foi torturado pela polícia e continua na luta. Então ele é um companheiro de verdade. E é exatamente por isso, porque eu respeito ele, eu não posso deixar isso passar, né? Numa discussão ali sobre como a esquerda se comunica, né, com o senso comum, o Galo ele usou dar o cu como sinônimo de algo menor, de algo que precisaria ser defendido por outros, porque ele, como motoboy, não poderia se dar o luxo de defender. A lógica que ele quis colocar ali é: cada um joga numa posição. Né? Ele joga no campo dos trabalhadores, enquanto outros jogam no campo das pautas identitárias. Eu entendo a estratégia, mas eu discordo da execução. E eu quero explicar o porquê isso importa muito, além de uma questão de vocabulário. Primeiro, o problema não é a palavra, é o que ela carrega. Quando você usa a sexualidade, especificamente a sexualidade gay masculina, como exemplo de algo periférico, né, algo secundário, que pode esperar, né, você não está sendo estratégico, você está reproduzindo uma hierarquia. Você está dizendo, mesmo sem querer dizer, que a opção sexual de uma pessoa determina o quanto a luta dela importa. E essa hierarquia não é neutra, né? Ela mata. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? A maior parte dessas mortes acontecem na periferia. E a vítima frequentemente é negra. E o agressor frequentemente é uma pessoa que absorveu exatamente essa ideia de que existe uma sexualidade certa, uma sexualidade que dá para ser deixada para depois. Segundo Galo, a tese de que a esquerda precisa se aproximar do senso comum, cedendo o terreno em pautas de direito, né, essa tese é velha, ela não funciona. A gente já testou, a gente está testando ela na prática aqui, né? E o discurso sobre gênero, sobre raça, sobre sexualidade, né, a gente tem que amenizar para não assustar o trabalhador médio. E todo todo esse tempo, né, a esquerda vem fazendo isso, e qual que é o resultado, né? O que a gente tem visto aí? A gente tem visto o fascismo avançando, né? Mesmo quando a gente abre esse espaço, o fascismo não recua, ele avança mais, né? E o Galo disse algo importante nessa live, né? O fascismo ele vence nas brechas que a gente deixa. E eu concordo, mas a brecha aqui, Galo, não é a pauta LGBT. A brecha é a ausência de uma comunicação honesta, né? Resiliente, afetiva, sobre como as pautas LGBTs têm a ver com o dia a dia do trabalhador também. E terceiro, esse é o ponto que conecta com o que a gente fala aqui nesse canal. Né? A rejeição ao feminino, em qualquer forma que ela apareça, não é só uma questão de direitos, né? É uma questão de saúde masculina. O homem que ridiculariza quem dá o cu está ridicularizando vulnerabilidade, está ridicularizando receptividade, está ridicularizando a capacidade de abrir espaço para o outro. E essas são exatamente as habilidades que esse mesmo homem precisaria desenvolver para ter relacionamentos melhores, né? Para ser um pai presente, para pedir ajuda quando está sofrendo, para não explodir, né? Quando ali a emoção não encontra uma saída, né? Uma forma de se expressar. O ódio ao feminino e o silêncio emocional masculino, né? Eles são a mesma coisa. São dois lados do mesmo sistema que nos formou e que ao mesmo tempo está destruindo a gente. Mas sendo bem justo com o Galo, ele tocou num problema real. A comunicação política da esquerda é muitas vezes hermética, né? Ela é acadêmica, ela é cheia de jargão que o trabalhador de boteco, né, ele não reconhece. E isso é verdade, né? E cria uma distância que o fascismo ocupa, né? Com uma narrativa muito simples e emocional. E o problema não é simplificar, o problema é por onde simplificar. Você não se simplifica abrindo mão de direito. Você simplifica encontrando a linguagem que conecta o direito à vida concreta das pessoas. Você explica para um motoboy negro, por exemplo, que a luta LGBT é a luta dele porque ambos são assassinados pelo mesmo Estado, pelo mesmo sistema, pela mesma lógica de quem pode existir e quem não pode existir.
E isso exige mais trabalho, exige mais criatividade, exige mais resiliência, né? Exige que a gente siga por um caminho, né? E que é o único caminho que não nos faz ser cúmplice dessa mesma coisa que a gente está combatendo. E tem uma questão também, ser mais feminino, no sentido de ser mais receptivo, ser mais empático, mais conectado com o próprio corpo, mais conectado com as outras pessoas, é uma das coisas mais positivas que pode acontecer com o homem. Não porque o feminino é melhor do que o masculino, mas porque a masculinidade que nos foi dada, ela é incompleta. E completar, né, completar essa masculinidade com o que foi tirado dela, que é a parte chamada de feminina, é recuperar a parte de nós que foram sequestradas. O Galo, ele luta pela dignidade do trabalhador e eu respeito muito isso, profundamente. Mas dignidade não pode ser seletiva. Ou a gente defende a dignidade de todo mundo, que o sistema quer apagar, ou a gente está defendendo uma versão mais confortável desse mesmo sistema. Companheiro Galo, você errou, é importante que você saiba, não para te cancelar, mas porque a luta precisa de você inteiro. Inteiro significa capaz de ver onde os seus próprios pontos cegos estão. Para finalizar, a pergunta que eu deixo é: que parte da sua luta você está terceirizando para outros porque é desconfortável demais assumir?